Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Não Tinha Pensado Nisso. Hoje, conforme prometido, vamos falar sobre síndrome de Down. Vamos falar sobre anjinhos que vivem nessa terra, né? São as pessoas com síndrome de Down. Eu falo assim porque são crianças assim que têm um coração tão assim bom, tão, sabe, tão inocente, diferente de muitas outras condições, diferente das pessoas típicas, né? Na verdade, eu acho que são pessoas que vieram ao mundo para a gente aprender muito com elas. E o que causa a síndrome de Down? Síndrome de Down é causada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, os cromossomos humanos, das nossas células, do nosso código genético, eles vêm em pares. Só que o 21º, nesse caso, ele triplica. Em algum momento, durante a formação do embrião, existe uma trissomia, ou seja, ele triplica, o que deveria ser 2, acaba virando 3, e a pessoa desenvolve a síndrome de Down. Geralmente ela pode ser detectada por volta da 12ª semana de gestação, através de um exame chamado translucência nucal, que é um exame de ultrassonografia. Pode já ser detectado em relação a isso. Então vamos lá, gente. O que mais que pode causar a síndrome de Down? Síndrome de Down, ela normalmente ela é associada à idade materna. Quanto mais avançada a idade da mãe, existe mais, é maior a possibilidade, né? Claro que não é certo, né? Existem muitas pessoas que têm filhos com idade avançada, até muito mais de 40 anos, e não tem nenhum tipo de deficiência. Mas os médicos geralmente associam a idade materna à síndrome de Down, tá? Colinha aqui para não esquecer de nada. É... As características que são apresentadas pelas pessoas que possuem a síndrome de Down, né, é o rosto arredondado, olhos puxados para cima, orelhas pequenas e boca pequena com língua saliente. Geralmente tem um céu da boca um pouquinho diferente também. A palma da mão, ela é diferente da nossa, né? As pregas das mãos, assim, elas são um pouco diferentes da nossa. Então existem algumas características claras também, né? Em relação à identificação também. Existe o modo de andar também do Down, ele é muito característico. Geralmente, assim, né? Muitas vezes eu costumo reconhecer um Down, às vezes de longe. Ele estando de costas, a forma dele andar já dá para perceber que ele é síndrome de Down, entendeu? Além das características físicas, pode ocorrer atraso do desenvolvimento cognitivo, deficiência intelectual, dificuldades na fala, aprendizado e hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular. Ou seja, gente, assim, o síndrome de Down ele é muito fácil de reconhecer por conta dessas questões mencionadas, né? Essas características do síndrome de Down são muito proeminentes. E é difícil síndrome de Down em pessoas negras, em pessoas pretas. Eu já vi, inclusive, eu já tive, na verdade, uma aluna, não era minha, na verdade, eu estava visitando a escola, que ela, assim, não tinha características de síndrome de Down, não tinha, nada. Eu só acreditei quando eu vi o exame lá da trissomia do cromossomo 21, porque eu não acreditava, ela não tinha características. Isso pode acontecer, crianças que apresentam menos características. Ela, por ser preta, no caso, será que foi por isso? Eu sinceramente eu não sei, até porque também não é muito, eu não vi muitos, pelo menos na minha carreira em campo, mas existem pessoas da pele negra que têm síndrome de Down também. A experiência que eu tive foi com essa menina que não apresentava. Foi a única pessoa que eu vi com síndrome de Down que não apresentava características. Se não fosse pelo exame, eu particularmente entenderia de repente uma deficiência intelectual, alguma coisa nesse sentido. Isso ela realmente ela apresentava, mas características físicas básicas do síndrome de Down realmente essa menina não tinha. Muito interessante. Bom, eu também faço questão aqui de estar falando de expectativa de vida, por quê? Porque na época que eu comecei a estudar, é, eu sempre aprendi que a síndrome de Down tinha expectativa de vida baixa, né? Isso até me preocupava porque eu tenho uma parente, eu tenho uma prima que tem síndrome de Down. Então, assim, eu sempre me preocupei, né? Sempre passou muito pela minha cabeça, depois que eu
aprendi sobre isso. Só que hoje, com o avançar da medicina, isso não tem acontecido. A expectativa de síndrome de Down hoje praticamente está igual a de uma pessoa típica, entendeu? Então, não tem grandes diferenças mais, graças ao avançar da medicina. A minha prima, por exemplo, tem uma idade bem assim, ela não é novinha, acho que ela já tá beirando aí os 60, e tá lá, tá bem, tá com saúde, graças a Deus. Mas antes a expectativa era 40 anos. Isso avançou bastante graças à medicina, tá? É claro que é sempre importante realizar acompanhamento, porque assim, o problema da expectativa de vida era a cardiopatia. Problemas relacionados à cardiopatia e também problemas relacionados à parte muscular também, fraqueza muscular por conta da falta de tônus muscular, tá? E problemas de tireoide também, tá bom? Problemas de tireoide também são comuns em pessoas que têm a síndrome de Down, tá? Então, assim, na escola, gente, trabalhar adaptação curricular, uso de materiais didáticos específicos pode ajudar, né? Tem algumas pessoas, alguns meninos, né, que vão precisar de alimentação, ou locomoção, ou higienização, principalmente nas primeiras fases. Mas, assim, o síndrome de Down, por mais que ele tenha uma deficiência intelectual, ele precisa também ser educado para a autonomia. Então, assim, gente, tem a deficiência intelectual, tem os problemas, mas assim, tem muito síndrome, né, pessoas com síndrome de Down que na idade adulta trabalham, que casam e que, sabe, tem uma vida plena, tem uma vida plena. Então, eles precisam cada vez mais ter uma estimulação precoce para que suas vidas sejam totalmente plenas. E assim, e para semear também nesse mundo muito amor, muito carinho, porque são pessoas assim incríveis. Geralmente o síndrome de Down é a criança que mais tem a capacidade de fazer muita gente sorrir, eu me incluo nisso. Ver um aluno Down sempre é uma emoção diferente, sempre, porque assim, eles têm um carinho, sabe, muito bacana. Outra questão também que pode ser muito comum em crianças com síndrome de Down, e isso precisa ser acompanhado também, é a questão da sexualidade, porque assim, eles não têm muito filtro. Então pode ser que isso aflore, pode ser que eles comecem a ter atitudes que não deveriam ter, que pessoas típicas geralmente teriam vergonha e tudo mais, eles não têm muita vergonha. Claro que isso não tira um pouquinho isso que eu acabei de falar, né? Que eu considero eles anjinhos, mas eles têm esse lado também. Então é bom a gente ter esse tipo de cuidado, o olhar, tá? Principalmente na escola, principalmente quando equipes multidisciplinares estão trabalhando com ele e tudo mais, a gente tem que ter confiança com quem está trabalhando, até para não haver nenhum tipo de problema por conta dessa sexualização, que assim, que é uma curiosidade, só que, como eu falei, eles não têm freio. E por não ter freio, acaba que eles, né, às vezes eles passam de determinados limites, então a gente tem que ter esse controle, tem que ter esse comando também para que eles obedeçam e saibam se comportar no momento certo. Claro que isso não são os pequenininhos, isso daí vai aflorando, mas assim, lá para os 9 anos de idade, às vezes antes, às vezes depois, isso pode estar aflorando também, tá bom? Então assim, isso é um resumo sobre síndrome de Down, tá? É um aluno que tem que ser tratado com muito carinho na escola, geralmente é muito bem acolhido pelos seus colegas, tá? Mais uma vez eu volto a dizer, o problema do bullying, o problema de achar que eles são, sei lá, que não vão ser bem aceitos na escola, não está na cabeça de criança, está na cabeça de adulto, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer quem acompanhou o vídeo até aqui. Dessa vez eu tentei fazer um vídeo mais curto, tá bom? Se inscreva no canal, clica no sininho das notificações para receber as mensagens aí dos vídeos que estão saindo. E também dá um like, dá um gostei, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.